Depois de uma semaninha de descanso, o Mundial de Moto Velocidade volta ativa nesse fim de semana para o GP da França. E a prova em Le Mans vai chegar com todo mundo ainda embalado por aquela exibição de gala que a MotoGP viu no GP da Espanha. Francesco Bagnaia e Marc Marques travaram um duelo fortíssimo pela vitória em Jerez da Fronteira. Quem levou a melhor foi o campeão vigente, num triunfo que, aliás, deu um novo fôlego para ele no campeonato. O Pecco vinha numa temporada ali bem discreta, para não dizer apagadinha, e aí ele conseguiu uma nova vida no campeonato, tá ali na segunda colocação na classificação, muito melhor posicionado do que ele vinha até então, e aí com uma chance nova para a sequência da temporada. Le Mans é um circuito super tradicional no calendário, já recebeu o Mundial em 36 oportunidades, é o 25º ano seguido de corridas ali no circuito Bugatti, só que tem um porém. Das 22 corridas da MotoGP que foram realizadas por lá, 11 foram realizadas ou com chuva desde o começo, ou com a chuva aparecendo em algum momento da corrida, inclusive no ano passado. A previsão do tempo para esse fim de semana não é das mais amigas. Parece que não vai chover nem na sexta nem no sábado, tem só ali 10% de chance de chuva, mas a previsão é de chuva sim para o domingo, o que pode sempre movimentar as coisas, né? Os pilotos já viajaram sabendo disso, alertaram desde o começo, né, naquelas declarações prévias que eles fazem, que o clima vai ser um adversário extra, mas vamos ver como as coisas acontecem. Acho que começar com chuva é menos ruim para eles do que a chuva aparecer no meio da corrida. Quando aparece no meio, a gente tende a gostar mais, né? Porque o flag to flag, ali, o pit stop para a troca de moto, é sempre um momento de mais empolgação para quem está assistindo. Mas vamos ver o que o clima vai aprontar dessa vez. Historicamente, Jorge Lorenzo é o piloto mais bem sucedido. Ele tem 6 vitórias em Le Mans, 5 delas na MotoGP. Só que o segundo colocado nessa lista é justamente Marc Marques, que venceu 4 vezes, 3 delas na MotoGP. Marc Marques está aí numa crescente, né, com a Ducati, está pegando cada vez mais a mão da moto da Gresini. Já avisou na etapa passada que o processo de aprendizado estava concluído, que já tinha entendido tudo que tinha para entender sobre aquela moto. Está cada vez mais confiante e ganhou uma motivação extra depois da prova em Jerez da Fronteira, né? Viu que tem capacidade de vencer, viu que já se entendeu o suficiente com um protótipo italiano para poder brigar pela vitória, então vai chegar em Le Mans muito mais motivado. E considerando que ele tem um bom histórico, aí as coisas ficam um tanto quanto melhores. No quesito das fábricas, assim como aconteceu em Jerez da Fronteira, a Honda é a mais bem-sucedida, porque ela tem 15 vitórias na pista de Le Mans. Só que, de novo, a gente já pode descartar a Honda, né? Salvo algum milagre, a Honda não é a mais forte candidata a uma vitória em Le Mans, porque a situação ali não está nada boa. A Honda tem falado ali sobre o processo de desenvolvimento dela de uma forma que mostra pra gente que eles seguem um tanto quanto perdidos com a evolução da moto. Parece que eles não sabem o que fazer, ou não sabem o que fizeram, o que funcionou, o que não funcionou. Então eles seguem bastante perdidos nesse sentido. A segunda colocada nesse ranking histórico de vitórias é a Yamaha, que tem 10 vitórias. Só que a Yamaha também não vive o melhor momento dela, né? Tem ali uma particularidade de ser a corrida de casa do Fábio Quartararo, então ele foi para lá falando que era uma corrida super importante para ele, mas importante mesmo para a Yamaha é o que vem depois, porque eles vão aproveitar que tem aquelas concessões previstas em regulamento para ir para Mugello para testar com os pilotos titulares, então tentar seguir ali com o desenvolvimento da YZR-M1. Eles tinham tentado fazer um teste privado lá no começo do ano em Portimão, acabou que choveu e aí as coisas não deram certo, não correram como eles esperavam, acho que, se não me engano, o Quartararo deu 4, 6 voltas, alguma coisa assim, e aí não deu muito para testar nada. Fizeram um teste coletivo de Jerez, né, aqueles testes tradicionais que a MotoGP tem programados ao longo do ano. Jerez foi o primeiro deles, e agora vão para Mugello para tentar seguir testando algumas coisas. Eles vão avaliar também nesse fim de semana em Le Mans, coisa que eles testaram nessa atividade coletiva de Jerez, para tentar entender exatamente o que foi melhor, o que não foi. A Yamaha segue trabalhando, segue empenhada e segue também tentando garantir uma equipe satélite. Só que a gente ainda não tem um desfecho dessa situação. Eles estão negociando com a Pramac, o que se diz é que a proposta financeira que eles fizeram para a Pramac é muito boa, mas a Pramac quer segurar ali até o limite máximo, até o prazo máximo que ela tem pelo contrato com a Ducati para poder tomar uma decisão. Então a gente não está esperando um desfecho desse cenário
tão cedo. Mas o que eu achei curioso é que o Fábio Quartararo mencionou que ele próprio também está trabalhando para garantir uma equipe satélite para a Yamaha. E ele tem feito uma defesa, ele fez uma defesa pública de que a equipe satélite tem que ser uma extensão do time de fábrica. Então que tem sim que receber as motos do ano para que eles possam efetivamente ajudar no desenvolvimento, né? É bem diferente você ter só 2 pilotos falando sobre a moto, apontando aquilo que eles acham como ponto forte ou ponto fraco, do que você ter 8 pilotos, como tem a Ducati, ou até como você tem 4 na Honda, 4 na Aprilia. Então, ter só 2 ali é uma fraqueza importante para a Yamaha. A Ducati, claro, é a bola da vez na MotoGP já há algum tempo, mas em Le Mans ela também tem um histórico recente bacana, porque ela venceu nos 4 últimos anos, mas com 4 pilotos diferentes. Petrucci, Jack Miller, Enea Bastianini e no ano passado com o Marco Bezzecchi. Então, claro, já chega lá, além da força, né, recente, dos campeonatos recentes e do bom momento que ela vive na MotoGP, tem também esse histórico favorável na pista italiana. Como sempre, são muitos candidatos a vencer pela marca italiana, né? O Enea Bastianini está perseguindo a primeira vitória dele na temporada. O Francesco Bagnaia, como eu já falei, chega embalado pela performance de Jerez. O Jorge Martin tem sido uma força uma força muito forte, vai ficar muito ruim, mas é uma força bem considerável na temporada, né? Ele está com uma performance bem sólida desde o começo do ano, tem sido um protagonista em todas as corridas, então é claro que é um grande candidato. Do outro lado da Pramac está o Franco Morbidelli, que ainda está naquela fase de se adaptar, né? A gente precisa lembrar que o Franco Morbidelli perdeu toda a pré-temporada por conta de um acidente que ele sofreu, teve uma concussão, precisou ficar um mês de molho, e aí não pôde fazer nenhuma das baterias coletivas, o que significa que ele tinha muito pouca quilometragem com a moto. Ele teve efetivamente que aprender sobre a desmocidite ao longo das corridas. Aproveitou o teste de Jerez para poder fazer bastante volta, para poder se entender com a moto, está confiante de que concluiu esse processo de aprendizado e que agora vai poder ser mais competitivo, mas ainda está precisando provar isso para a gente. Nas outras equipes, claro que a Gresini está sob os holofotes por ter Marc Marques, mas a VR46 também mostrou evolução, especialmente em Jerez de la Frontera, com o Marco Bezzecchi brigando ali para ficando com o pódio, né? Ele foi o terceiro colocado na prova espanhola. É um crescimento importante porque eles vinham sofrendo um pouco mais. A gente precisa lembrar que a GP23 é um tantinho diferente da GP22 que eles tinham na temporada anterior. E no ano passado, os pilotos de fábrica já tinham tido uma certa dificuldade para se adaptar com essa moto. O mesmo se repetiu agora com os pilotos da VR46 e também com o Alex Marques, né, que já tinha tido a experiência anterior com a moto italiana. O campeonato tem Jorge Martin na liderança com 92 pontos, só 17 a mais do que o Bagnaia. Então isso significa que na prática o Martin pode sair de Le Mans sem a liderança do campeonato. Estou dizendo que isso vai acontecer? Não, não estou. Estou dizendo que matematicamente é possível. Vamos ver se a gente vê uma virada ou se o Martin vai continuar sendo o piloto sólido que ele tem sido até aqui. A terceira colocação é do Enea Bastianini, seguido pelo Pedro Acosta, que é o fenômeno da temporada, né, o novato, estreante. Tem aí até o GP da Alemanha para poder roubar de Marc Marques a marca de piloto mais jovem a vencer na MotoGP. Segue surpreendendo a si próprio e a equipe, porque ele disse que ele não esperava o tipo de performance que ele está tendo, mas acho que o resto do mundo estava mais ou menos esperando que ele fosse brilhar logo de cara. A Ducati está na liderança também do Mundial de Construtores e do Mundial de Equipes, né, para também surpresa de absolutamente ninguém. Um assunto que dominou os bastidores da MotoGP nesta quinta-feira foi, claro, a mudança no regulamento para 2027. E os pilotos até que concordaram, com exceção daquela coisa de compartilhar dados. O Jack Miller foi bem contra, disse que não entendeu como que as fábricas aceitaram essa mudança. Mas de resto, eles até que gostaram, especialmente da proposta ali de reduzir velocidades, de reduzir a performance. E eles apontaram que o fim desses dispositivos de baixar, né, a moto vai botar mais peso no piloto, que o piloto, a capacidade do piloto vai fazer mais diferença, né, que vai ficar uma moto mais natural. Clima positivo, todo mundo empolgado e Le Mans sempre boas corridas. Alguém quer fazer alguma aposta de quem vence? Eu diria que vai ser uma Ducati. Veremos qual delas. Até mais.